Olá pessoal, chegamos aqui ao 16º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Para quem está acompanhando aqui esse nosso final de temporada, agora vamos para o segundo episódio focado num peixe, numa espécie de peixe específico. No episódio passado a gente falou do guppy, que eu acho que foi perfeito para poder abrir essa série de episódios, porque é um peixe muito emblemático, é super presente, super bonito, as crianças adoram, tem um monte de atrativos. Se quiser tentar ouvir mais por que eu acho isso tudo, vai lá no episódio. Até não ficou tão curto quanto eu pensava, ficou um episódio até parrudinho. Eu falei com algumas pessoas, eu não tive interações de ouvintes pelo Instagram ou pelo Spotify. Um outro comentário com algumas pessoas que participa do grupo de WhatsApp, o pessoal gostou do conteúdo. A ideia era ser um conteúdo leve para falar um pouco mais de um determinado peixe e eu acho que cumpriu o objetivo, né? Então nesse aqui, gente, eu vou continuar essa jornada, o segundo capítulo, falar de um peixe que eu adoro, que eu não tenho no momento, mas eu adoro, que é o beta. E assim, só para não entrar numa pauta agora, só dizer que esse formato está sendo bem interessante, está sendo bem desafiador, porque aqui não sou eu falando basicamente uma ou outra coisa pesquisada e da minha experiência. Eu faço um trabalho de pesquisa de pauta que, cara, eu tô aprendendo pra caramba com essa pesquisa de pauta. Tá sendo bem legal. E esse de beta vocês vão ver, cara. Tem muita coisa interessante nesse estudo de beta, tá? Aí, antes de eu começar a pauta, só relembrando que a gente está disponível aí em todos os principais agregadores de podcast. Eu até fiquei sabendo de alguns outros que depois eu vou pesquisar. A plataforma Orelo, o pessoal está fazendo podcast por lá. Eu vou dar uma olhada depois, de repente se vale a pena a gente estar disponível por lá também. Como eu já adiantei, a gente vai estar disponível no YouTube. Eu estou me preparando para colocar os programas lá e talvez alguns outros conteúdos também no YouTube. Então se prepara, o canal está sendo preparado para isso. Fora isso, vocês podem entrar em contato com a gente aqui por e-mail, que é o aquarismoparatodospodcast@gmail.com, pelo Instagram, Aquarismo para Todos, pelo Spotify, tá lá o Aquarismo para Todos, você procura, você acha nosso podcast por lá, também Amazon, também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Cast, tem várias plataformas. Aí eu não posso mais dizer em todas, porque tem o Orelo, por exemplo, que não tá, né? Enfim. Mas se você não quiser ficar decorando, a gente aqui na descrição tem o nosso Linktree, que aponta para todos os nossos contatos, e também tem o link para o nosso grupo de chat. É um grupo em parceria com o Força Discos, com que a gente tem andado aí, falado muito por conta de discos, a gente falou um pouco. Mas aí, se for o caso, se começar a misturar os canais, a gente pode de repente ter um grupo só do podcast, mas a princípio não precisa não, a galera se entende bem lá, tá tudo na educação, tá tudo na amizade, a gente fica com esse grupo conjunto por enquanto, tá? O que não significa que vocês possam falar de outros assuntos que não disco, ou falar de outras coisas, tá liberado. Aqui é o chat aqui da gente aqui, tá, gente? Então é isso, eu espero que vocês curtam esse podcast, tá? Esse episódio agora dos betas, e vamos começar aqui a pauta, que eu acho que também não vai ser tão longa, mas tem muita curiosidade interessante. Então, gente, a espécie que a gente vai falar hoje é o beta. E aí, é claro que não é só uma espécie, mas é o que a gente conhece aqui do mercado, do que a gente chama de beta, tá? Esse peixe, ele é conhecido como Beta splendens, tá? É o nome científico dele. E é interessante que quando eu fui entrar na pesquisa dele, a quantidade de informação interessante que eu encontrei é muito interessante. E aí eu já vou dizendo aqui quais foram as minhas principais fontes. A principal fonte é um link chamado The Beta Bible, um americano que cria beta nos últimos 20 anos. O livro é muito interessante e foi a principal minha fonte de pesquisa. Já tinha lido esse livro, eu estou revisitando ele aqui.
Aí, para quem quiser comprar, ele vende o livro impresso, mas para quem é assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler ele de graça lá. Não ganho nada da Amazon por isso, por essa propaganda, só estou falando aqui porque eu acho interessante, tá? Então, assim, falando um pouco do beta, né? Qual que é o principal... Como é que as pessoas entram em contato com o beta? O beta é o peixe que tá provavelmente o mais fácil, mais acessível. Você acha praticamente em qualquer lugar. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, Guppy, Paulistinha, Cascudo, Disco, Bandeira, etc. Você tem que ir numa loja de aquarismo para você achar. O beta não, cara. O beta você encontra até em pet shop que não tem aquarismo. E eu vou dizer com lugar de fala aqui. Perto da minha casa tem umas 5 pet shops. Nenhuma delas tem artigo para aquarismo. Mas dessas 5 pet shops, 2 tem betas vendendo, tá? E eu vou falar mais quando entrar no detalhe do peixe, mas é porque ele tem uma característica que é fundamental. O beta, eu acho que provavelmente é um dos peixes mais resistentes que a gente tenha no hobby. Ele vive praticamente em qualquer meio. E isso porque ele tem um órgão chamado labirinto. Até hoje eu não sei por que labirinto, não sei se tem formato de labirinto. Mas o labirinto é como se fosse um pulmão rudimentar. É uma forma que ele tem de capturar oxigênio do ar, não só da água. Então ele vive literalmente em qualquer pocinha, tá? Quando eu falar um pouco mais da distribuição dele, vocês vão entender, tá? Mas da onde que veio o beta? Tá? Aí falando um pouco da origem do peixe. O beta é originário do sudoeste asiático, ali da região da Tailândia, mas ele é basicamente da Tailândia, mas ele é encontrado também no Camboja, no Laos e no Vietnã, toda aquela península ali e também na Malásia, tá? Então toda aquela península do sudoeste asiático. Ele é conhecido em inglês como Siamese Fighting Fish, ou seja, peixe de briga siamês. Por que siamês? Porque a Tailândia, para quem não sabe, se chamava Sião, era o reino do Sião. Então tem esse nome pouco por conta disso. Então ele é de uma grande e extensa região. E qual que é a origem? Ele basicamente em qualquer pedaço de água, de pântano, até plantação de arroz, pedacinho de rio, poça de chuva, você tem ocorrência de beta. Ele conseguiu se adaptar a todos esses lugares. Eu li num artigo também, aí no caso não é nesse livro não, eu li de uma outra fonte, eu vou colocar aqui onde eu tiver lido isso, tá? Que o beta, ele inclusive foi introduzido em outros lugares, tá? Então, parece que em alguns lugares, até aqui na América do Sul, América Central, você acha um beta selvagem. Mas por quê? Porque alguém soltou. Alguém soltou beta e os bichos se adaptaram e se multiplicaram. Por conta dessa resiliência do peixe, tá? Mas ele basicamente ele se encontra nessas regiões, tá? Dali do sudoeste asiático. E é um peixe que come basicamente o que ele tiver disponível, mas assim, a principal alimento dele é alimento vivo, são pequenos insetos, pequenos crustáceos e larva de mosquito, ou próprio mosquito, ou filhotes de peixe, o que ele encontrar por lá. E por conta desse órgão respiratório, ele consegue sobreviver, não é nem só sobreviver, mas se criar em qualquer água, a água mais pobre possível. Daí eu falei a questão das plantações de arroz. Ele inclusive, você encontra ele em plantações de arroz lá nessa região da Tailândia, Malásia, Camboja, etc. Tá? E aí ele tem uma série de vantagens evolutivas para conseguir... aí lembrando de Darwin, né, cara? Sempre que eu for falar de peixe aqui, você tem seleção das espécies na veia. Então ele tem uma série de vantagens que fez ele prevalecer nesses lugares. Esse órgão respiratório, que ele consegue capturar o ar da atmosfera, então ele não depende tanto da oxigenação. Ele, nessa questão da resistência, ele é um peixe que aguenta de 15 graus, água fria, até 40 graus. Então ele praticamente qualquer temperatura de água, qualquer pH, embora ele prevaleça o neutro para ácido. Qualquer uma dessas condições, e gosta muito de vegetação densa.
E aí eu volto à questão, por que o beta você acha em qualquer lugar? Porque as pessoas têm o hábito de colocar beta em vidro de maionese, aquele vidrinho, jarrinho. Por quê? Porque o beta sobrevive. Não quer dizer que ele viva bem, ele sobrevive. Então, às vezes, você entra numa pet shop que não tem nada de aquarismo, mas você vê uns potinhos numa prateleira, são betas à venda. E alguns betas saudáveis, betas bem saudáveis. Se ele está feliz ali, é um outro ponto que eu vou falar mais pra frente, tá? Mas você encontra beta nesses lugares. Aí até já ouvi uma lenda, eu não consegui confirmar essa lenda, de que o beta era exportado para o Brasil, lá no século XX, meados do século XX, em caixas de algodão molhado com os peixes no meio do algodão molhado, para facilitar. Eu não consegui confirmar se é verdade ou mentira, se foi algum lojista que me contou há muitos anos atrás, eu guardei essa história na cabeça, tá? Não tenho certeza se é isso mesmo, tá? Mas existe essa lenda, tá? do beta. Mas então, o beta, aí pelo que eu li aqui, aí eu já até lembrei de onde que é, foi de um vídeo que eu vi. Eu vou botar o link para esse vídeo aqui na descrição do episódio, tá? O beta, na verdade, o que a gente conhece hoje como beta splendens, são três espécies. Existe estudo genético que comprova, eu não li os estudos, desculpa, não é fake news, é o vídeo que fala. Tem estudos que comprovam que houve hibridização entre essas três espécies, né, ao longo dos anos, tá? O beta splendens, né? Então essas três que ocorrem nessa região. O beta embellis e o beta mahachariensis. Tá? Esse mahachariensis é o mais raro, porque ele só é encontrado na região ali, nas cercanias de Bangkok, então é uma espécie ameaçada. O embellis é mais no sul da Tailândia, e o splendens é em tudo quanto é canto que vocês possam imaginar. E aí a gente entende por que o splendens é o mais espalhado. Porque o splendens é o que melhor defende território, é o que defende melhor os seus filhotes, que cuida dos filhotes. Então ele consegue se espalhar melhor, né? Em termos a espécie se preserva melhor. O embellis é menos agressivo, então talvez por isso ele seja mais predado. E o mahachariensis mais ainda. Né? E aí isso explica muita coisa, tá? Aí eu só abre parênteses aqui da minha experiência com beta. Eu li sobre o embellis há muito tempo, com alguns livros que eu ganhei de presente do então namorado da minha irmã, que é um biólogo, chama Guilherme Muricy. Não sei se ele vai ouvir algum dia isso aqui, se for. Pô, Guilherme, abraço. Muito do que eu tenho do aquarismo eu devo a você, né? Porque eu aprendi isso contigo. Mas fecha parênteses aqui. Então eu tinha um livro ou revista falando de beta que falava que o beta embellis é um beta em que você podia botar dois machos, eles não iam se matar de tanto brigar. E eu não consegui confirmar isso, mas por esse vídeo dá a entender que realmente, se você tiver esconderijo, os dois machos podem ficar numa boa ali, né? Mas existem várias outras espécies de beta, né? Eu já vi aqui no Rio vendendo os Maradigna, e uma outra aí que eu não me lembro agora, que veio de selvagem. Alguém comprou direto da Tailândia e trouxe. Na Mundo dos Discos que estava vendendo. O Vitor Hugo conseguiu com um criador de beta aí cascudo e estava vendendo. Mas não é tão fácil assim, tá? Mas o beta, então, são essas três espécies, né? Basicamente. A mais espalhada é a Splendens, mas existem registros genéticos, estudos genéticos que provam que eles andaram se cruzando ao longo dos anos. E aí vem a parte mais interessante que eu achei dessa pesquisa do beta, tá? Que é a questão do histórico do beta, né? O beta, eu não sei se vocês lembram, para quem ouviu o episódio do guppy, que eu falo que o guppy é um dos peixes mais antigos no hobby, que ele foi descoberto ali no final do século XIX e entrou pro hobby ali no início do século XX e tal. Cara, existe registro de betas desde o século XIII, tá? Porque aí vem a história do fighting fish, tá? A rinha de beta, digamos assim, botar beta para brigar é um esporte e é um jogo de azar na Tailândia há muitos séculos, tá? Existem registros do século XIV, XV, de campeonatos, isso é um esporte de campeonatos de briga de beta. E esse livro, Beta Bible, fala
das estratégias de criação para você ter um bom beta para participar de campeonato. Ele cita lá, obviamente não está incentivando, ele cita lá nesse livro. E eu fiquei impressionado que tem registro tão antigo de beta. Eu acho que mais antigo que isso, só os registros de criação de Kingyo e de Carpa na China e no Japão, que realmente são milhares de anos. Eu não vou me aprofundar neles, a princípio eu não estou pensando em fazer um programa sobre Kingyo, sobre Carpa, mas eu já li sobre esse respeito. Tá? Mas o caso do beta é isso, tem registros de beta do século XIV, tá? De algumas dinastias lá, e é impressionante, eu li isso, fiquei assim, completamente mesmerizado, para não dizer uma coisa mais chula, né? É impressionante, e é justamente nesse capítulo aí que fala sobre brigas, né? Mas de onde veio a descrição da espécie beta, tá? A descrição mesmo, pegando paralelo do que eu fiz com os guppies, né? Primeiro registro que tem é do terceiro rei, né? Terceiro monarca do reino do Sião, tá? Que é da dinastia Chakri, que ele governou de 21 de julho de 1824 a 2 de abril de 1851, né? Tem esse registro. Ele era esse rei é o Rama III. Ele tem um nome super difícil de falar, mas o nome dele, digamos, social era Rama III, tá? Porque ele era o terceiro rei dessa dinastia. E aí tem uma história que diz que na década de 40 dos anos 1800, né, do século XIX, ele era um grande fã das rinhas de beta, né, das brigas de beta, e ele recolhia impostos do licenciamento dessas brigas. E ele, em algum momento, ele passou adiante os grandes campeões dele para um doutor chamado Theodor Cantor, né? Deu de presente para ele uns espécimes dele, né? E foi esse médico, né, o Dr. Theodor Cantor, que publicou o primeiro artigo sobre esse peixe, que ele não conhecia o peixe, em 1849, descrevendo esse peixe e dando o nome científico de Betta pugnax, punhax ou pugnax, né? E aí começou todo um trabalho de descrição da espécie. Teve vários betas foram mandados para a Alemanha, e como eu já falei em outro programa, a Alemanha era muito interessada na questão dos peixes, e ele foi depois importado por um especialista chamado Paul Matter, né? Aí eu não sei se é alemão ou não, mas é da Alemanha, né? Mas eu não sei qual a origem dele. E foi o registro são de que esse Dr. Matter, né? 2 T's, tá, gente? Importou 10 casais, né, de Moscou, e aí para poder fazer estudo, descrição, etc e tal, do peixe, tá? E daí foi publicado um artigo chamado Os Hábitos Reprodutivos do Peixe de Briga, do Betta punhax, em 1904, tá? E aí, daí em diante, isso foi se espalhando pelos pesquisadores. Esse artigo foi publicado no Museu de História Natural da Austrália, em Sydney, né? E aí depois tem registros de importação de betas por Europa e Estados Unidos ao longo do século XX, ali, 1900 e alguma coisa. Tá? Então, assim, é realmente um peixe bastante antigo no hobby, né? E tem um livro que é considerado super importante, que é o Betta Handbook, do Dr. Robert Goldstein, que diz que a primeira importação de betas nos Estados Unidos ocorreu em 1910. Né? E aí esse é o beta normal, fora as variantes. Né? Então, quer dizer, a história do beta vai de muito longe, realmente. Agora, falando do que é o beta, né? Das variantes de beta. A maior parte das pessoas conhece o beta com aqueles nadadeles enormes. Existem várias variantes, né? Tem o cauda de véu, tem o véu bifurcado, que é o double tail. Tem o cauda de delta, que é formado do delta de rio, que eu particularmente acho bem bonito. E eu não vou me alongar, mas esse livro Betta Bible, ele coloca quem que desenvolveu cada uma dessas variantes. Tem o super delta, tem o half moon, que parece uma meia lua, que é super bonito. E quanto mais próximo de 180 graus for o rabo aberto, mais valioso é o half moon.
Então tem assim, uma série de variantes de beta por aí, de tudo quanto é cor que vocês possam imaginar. Embora os selvagens eles costumam ser um vermelho amarronzado com reflexos de azul e alguns detalhes vermelhos brilhantes. Eu tive, década de 90, 80, 90, beta dessa cor. Cara, eu acho lindo beta dessa cor. Hoje em dia é mais difícil. Hoje tem tanta cor de beta que eu acho difícil achar um beta com cara de selvagem. É super difícil, né? Mas tem, né? Você acha por aí. E aí, além disso tudo, o que está começando a ficar popular é o beta que mais se parece com os betas de briga, que eles, até o livro fala The Real Fighting Fish, o verdadeiro peixe de briga. Por quê? Você pensa o seguinte, você vai botar um peixe para brigar com outro, eles vão brigar se bicando, se rasgando. Se você botar um peixe com a nadadeira de véu gigante, ele vai ser um pouco desajeitado. E quem tem beta e já colocou um beta no aquário com um mínimo de correnteza, vai ver que o beta com esse rabão enorme, ele é um pouco desajeitado para enfrentar uma corrente para nadar. Obviamente, um beta mais ágil, nadadeiras mais curtas, né? E aí existe esse peixe que é o mais parecido com o pessoal da Tailândia cria para briga, que é o beta realmente briga, nadadeira curtinha, que é chamado de beta placate, né? Eu, particularmente, hoje sou muito fã de placate, acho lindo o placate. Ele é todo ajeitadinho, meio atarracadinho assim, eu acho ele super bonito, né? E hoje em dia tá ficando mais comum o beta placate, né? E da onde vem o nome placates, né? O placates vem do termo pla espaço cat, que é literalmente peixe de briga em tailandês, né? Pelo que está escrito no livro aqui. Placates significa peixe de briga. E está cada vez mais comum, né, essa variante, embora as pessoas não costumam botar para brigar, né, é proibido, inclusive. Acho que só na Tailândia mesmo deve ser permitido, sinceramente, né. Mas é um termo, o placate, né, que é o termo desse beta mais com cara de selvagem, de nadadeiras curtas, e tem um termo chamado placate par, que é tipo assim, que significa literalmente peixe briga selvagem. Placate par, né? Peixe briga selvagem. Par, no caso, é selvagem, da floresta, né? Então, o placate, que é esse beta assim, ele acaba sendo usado, esse termo, para falar tanto dos Splendens, quanto do Embellis, quanto dos Maragdina, que é esse que eu falei mais cedo aqui. Você costuma achar para vender. Aqui não, né, cara? Assim, aqui no Brasil você basicamente vai achar os Splendens. Eu fui um que por muito tempo procurei o Embellis para comprar, por conta daquele lance que eu falei dele não ser violento, e eu não achei para vender. Mas hoje em dia, tudo quanto é loja, você vê, o pessoal fala que é beta de linhagem. Na verdade é isso, o cara chegando naquele determinado padrão ali. E placate hoje em dia é um peixe mais fácil de você encontrar. Terminei de falar aqui dessas características. Vamos falar agora do peixe propriamente dito, né? Qual é a característica física predominante do beta? O beta é um peixe que não é muito grande, ele tem um corpo robusto. As nadadeiras, como eu falei, o mais comum você achá-las bem grandes, de véu, mas tem essas curtinhas que são os placates, né, que você acha para vender. Tem cores brilhantes e tem absolutamente tudo quanto é tipo de cor. Tem beta preto, preto com reflexo azul, vermelho com azul, azul com vermelho, amarelo com branco, vermelho, azul e branco. Tem tudo quanto é mistura, então você vai achar várias variantes. Tem uma que eu gosto muito, porque ele tem... parece que a escama dele é perolizada, né? Que o pessoal chama até de madrepérola, se der nome, né? Se der mole, não tenho certeza. Que é super bonito, então tem tudo quanto é tipo de cor possível. Como eu falei, ele vive em qualquer pedaço de água, e aí as pessoas confundem e acham que o beta deve viver no que eles chamam de beteira, que eu acho um absurdo, né? Eu parei de criar beta muito por isso, porque eu tinha beteira e alguns morriam com poucos meses, porque eu não dava o ambiente adequado para ele, né? É aquela coisa, às vezes você por mais que tenha conhecimento, você acaba assumindo algumas verdades absolutas sem questionar. E eu pensava muito assim, cara, vou botar o beta nesse vidro aqui porque ele vive nesse vidro. E não é, cara. O vidro,
Você vai ter ciclo de nitrogênio, você vai ter amônia, vai ter nitrito, vai ter tudo, né? E você bota naquele vidrinho, ele vai dando comida e vai fazendo cocô. Se você não renovar aquela água, daqui a pouco vai estar um nível de amônia bizarro e vai matar o peixe. E mata. O beta é resistente, mas ele não é imortal, né? Ele acaba morrendo. Tem muito caso assim. Às vezes você vai nessas pet shops que não tem aquarismo, que tem um beta ali, você vê ele com a nadadeira toda dobrada no fundo, pode ter certeza que ele está ali impregnado de amônio, de nitrito e talvez não vai durar muito tempo, né? É triste dizer isso, mas é verdade. E eu sou muito a favor de você proporcionar um aquário de verdade para o beta. Ah, mas ele só vive sozinho. Em termos. Se você botar um bando de vegetação, você pode ter outros peixes ali, embora ele fique numa boa sozinho, né? Você não precisa ter um aquário gigante, mas, cara, um aquário de uns 15 litros já dá pra você fazer um visual bacana e ter um beta. Ele vai ficar super feliz de ter um aquarinho maneiro assim, né? E aí eu aproveito para falar também, né? Assim, tem essas características. Ele vive em qualquer temperatura, mas se você mora num lugar frio, recomendo ter um aquecedorzinho, né? Porque, o que eu falei, de 15 a 40 graus. Não vai deixar um beta perto da janela no inverno, vai bater 12 graus, 10 graus, galera que mora na serra, né? Vamos dar uma qualidade de vida pro peixe. Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, aí é mais tranquilo, né? Porque dificilmente vai baixar muito disso. Mesmo quando entra uma frente fria, o aquário dificilmente vai baixar de 20 graus. Mas, olha que é um lugar mais frio, vamos dar uma qualidade de vida pro peixe, né? Então é bom você ter ele é resistente, tá, vive numa boa. Não precisa ter substrato, você pode ter ele bare bottom, que chama, né, sem nada. Mas aí vai depender de cada um, né? Ele, como eu falei, na natureza, ele se apresenta com lugares de vegetação densa, mas as pessoas nem sempre têm essa vegetação toda. Eu, sinceramente, quero montar um aquário plantadão para botar beta. De repente nem vou botar filtro, agora tem uma moda, né, que eu até curto, né, que é aquário sem injeção de CO2, sem filtro, só com planta. E as plantas ajudando a ciclagem, e aí você tem que fazer trocas mínimas de água. Eu tenho vontade de fazer um desse com beta. Eu confesso a vocês, isso é um projeto que está na minha cabeça aqui, tá? E dá para fazer tranquilamente. Relação à alimentação, ele come de tudo, mas o pessoal costuma comercializar uma ração específica para beta. Lembrando, o beta é um peixe carnívoro, tá? Então ele gosta de bastante proteína, então essas rações normalmente têm bastante proteína. Se tiver um mosquitinho, ele vai comer. Se pega um caramujo de outro aquário, esmaga, ele vai comer. Ele vai comer de tudo, tá? Mas é bom você dar comidinha para ele e tal. Aí voltando no momento de dúvidas, que me perguntaram, mas o beta fica constipado, não sei o que. Acontece do beta ficar constipado sim, tá? Mas por quê? O beta tem um metabolismo acelerado, mas é um peixe que dorme, é um peixe diurno, ele não é de hábito noturno. E muitas pessoas costumam dar comida, tipo assim, lembra de dar comida quando chega em casa. E o peixe às vezes está indo dormir, você dá uma comida, o sistema digestivo dele vai processar mais devagar e ele vai ficar constipado. Mas o beta é super tranquilo de tratar nesse ponto. Você pode tratar ele com sal amargo ou com sal mesmo, sal grosso, que ajuda ele a eliminar, passar pela constipação, tá? Mas só para tocar nesse assunto, já tinha falado aqui com uma pergunta da Camila Della Mônica, que ela mandou pelo Instagram, só aproveitando para revisitar, já que eu estou falando de beta, né? Mas ele vive numa boa, o ideal é você alimentar de 1 a 2 vezes por dia, tá? Porque ele é o peixe esfomeadinho, né? Lembrando, se você não tiver filtro, tiver um aquário mínimo e não tiver planta, você lembra que essa matéria orgânica que você está colocando é um sistema fechado. Em algum momento ela vai ser ciclada. Então, se você quiser mandar um ambiente saudável, faça mais trocas parciais se você não tem uma filtragem ou uma vegetação para absorver o que você estiver colocando ali no sistema, tá? Manutenção e cuidados, é um peixe super tranquilo. Lembrando da minha campanha, não criar um beta em beteira, ter um aquarinho para ele. Pode ser que não tenha filtro, mas se não tiver filtro, fazer as trocas e tal. Então, condição ótima, vive super bem. Não é um peixe que vive tanto assim. O que eu li aqui, tá, gente? Que ele vive de 3 a 5 anos na natureza. Também, olha a natureza onde ele vive. Ele vive poça, praticamente, né? Em aquário ele pode viver um pouco mais do que isso. Eu acho que
que eu tive que viveu mais tempo, viveu em torno de 3, 4 anos, tá? Mas eu já ouvi falar de gente com beta vivendo mais tempo. Mas assim, você dando a qualidade, um peixe que vai te dar alegria. As pessoas que reclamam, não, o beta é um bicho frágil, morre rápido, é porque as pessoas normalmente colocam em beteira e ele, depois de alguns meses ele não aguenta a tortura ali da água mais pobre e acaba morrendo. Mas você mantendo as condições, ele vive numa boa, tá? É um peixe que ele fica mais na dele, mas se ele estiver bem aclimatado, você vai ver ele nadando, você vai ver ele explorando. Super bacana. E até demole, ele vai até comer na sua mão, tá? Eu já tive caso de beta comendo na mão. Você bota uma bolinha de carne. Quando eu dava um raspinho de carne para ele comia numa boa. Esse livro, Beta Bible, fala até de um patê para beta, tá? A galera que dá patê para disco aí, que escuta o programa, tem patê para beta também. E que não é nenhuma grande ciência. É você bater algum vegetal com gema de ovo cozida, camarão e carne, bate no processador, congela e dá uns pedacinhos. Ele vai comer na boa, vai comer super na boa também, tá? De repente, se você tem um patê para disco, dá um pouquinho que ele vai comer também. Ele é carnívoro, essencialmente carnívoro, como os discos, ele vai comer numa boa também. E eu pretendo, quando eu voltar a ter, eu vou dar uma raspinha dos patês de disco, vou dar pro beta também, ver que bicho que dá. Eu acho que ruim não vai dar, tá? Em termos de aquascaping, é o que eu falei, não precisa ter grandes cenário, qualquer tamanho ele fica numa boa. Se você for botar no comunitário, ele não é um peixe que persegue, mas ele caça, né? Então, se tiver um peixinho pequeno de bobeira, ele vai comer. Eu já tive um caso de beta num aquário comunitário com guppy, que o guppy deu mole, o beta comeu o rabo do guppy. Então, eu até falei isso no episódio passado, né, quando eu falei de guppy. Mas ele vai ficar numa boa ali. Se você tiver um peixe mais chato de mordedor de cauda, o beta vai deixar de ser predador para ser a presa. Se tiver barbo de Sumatra, barbo tigre, né, que eu chamava de sumatrano, se tiver cardume de Mato Grosso, esses peixes que gostam de mordiscar o rabo dos outros, infelizmente, o beta vai sofrer na mão desses bichos, tá? Mas se tiver um aquário densamente plantado com outros peixes aqui, ele vai ficar numa boa. Não tem essa coisa de ele só pode viver sozinho. Você só não pode botar 2 machos. Se der 2 machos, vai dar ruim, tá? Aí, antes de eu terminar, não vou dividir em bloco, não. Vou deixar isso aqui no final desse bloco mesmo, tá? Um caso engraçado, né? Eu tinha uma época que eu tinha 2 aquarinhos, eu gostava de ter 2 betas, porque, para quem já viu, é uma forma de você exercitar o beta, é até uma coisa boa de citar. Tem gente que tem um espelho. Você coloca um espelho na frente do aquário, ou do pote, onde tiver o beta, ele vai achar que é outro macho, ele vai se armar todo para se preparar para brigar. Ele faz uma máscara botando o opérculo para frente e abre toda a nadadeira e fica dançando, e ele vai querer partir para dentro, né? E as pessoas que têm beta normalmente usam de tempos, uma vez por dia, deixam uns 5 minutinhos do beta se exercitando. Isso é até bom para a saúde do beta. O beta assim, deixa de ser sedentário, digamos assim. Esse livro, o Beta Bible, fala isso, que é bom você... Os betas que você costuma botar ali para ver o próprio reflexo vivem mais tempo do que o beta que fica lá de bobeira. Então é uma coisa interessante. E uma época eu tive 2 aquarinhos e eu botava um papel entre eles, e de tempos em tempos, em vez de botar o reflexo, eu tirava o papel para eles ficarem se encarando. Cara, eu dei mole um dia, o aquário estava meio cheio, quando eu olhei tinha simplesmente um dos betas pulou pro aquário do lado, ele viu ali, pulou, caiu no aquário, e os 2 se pegaram, e um deles ficou bem detonado. E foi justamente o que pulou que ficou detonado, cara. Coitado, ele achou que ele ia ganhar a briga e perdeu. Mas ficou bem machucado, recuperou. Ele ainda viveu mais um tempinho, ou o outro peixe viveu mais tempo, tá? Confesso. Mas isso aconteceu, isso não é lorota. Eu até digo, eu tenho foto desses 2 betas, eu vou postar depois no Instagram a foto deles, para vocês, aí eu vou dizer quem ganhou a briga, tá? Mas isso aconteceu de verdade. Hábitos reprodutivos, tá? Esse episódio tá ficando maior do que eu imaginava, tá? Mas é muita história. Mas enfim, não vou sonegar a informação. O beta normalmente ele escolhe um lugar para fazer um ninho, e ele faz um ninho de bolhas, ou seja, ele pega saliva e faz umas bolinhas, uma bolinha que não estoura. Normalmente ele faz isso perto de folhagem, folha boiando e tal, de forma que a correnteza não espalhe as bolhas, não estoure as bolhas. Isso também é uma vantagem evolutiva do beta. Se vocês verem esse vídeo que eu vou colar aqui,
e galera que domina bem o inglês, você vai entender que ele explica que isso é uma vantagem evolutiva, tá? Ele cria esse ninho e ele fica ali embaixo do ninho e ele usa as cores para tentar atrair uma fêmea lá para baixo. E aí, como é que ele faz? A fêmea que está pronta para reproduzir, tem um marcador, ela fica com umas barras escuras assim, você vê que ela está pronta para reproduzir, e ou você consegue ver um botãozinho amarelo embaixo, perto do ânus ali, que é o ovo opositor para fora, sinal de que ela tá realmente inchadinha, pronta para desovar. Ela é atraída pelo macho, e o macho faz toda uma corte, se exibe, cerca ela e tal, até o momento que ela se entrega, ele se enlaça em volta da fêmea, e aperta ela, sabe, dá uma volta nela, dá um laço nela, aí ela desova, ele fecunda os ovos. Enquanto ela está parada ali em transe, soltando os ovos, ele já fecundado, o macho pega os ovos com a boca e coloca nessas bolhas. Eles ficam nessas bolhas. Por que fica nessas bolhas? Lembra que eu falei, eles vivem em um lugar que é com água muito pobre em oxigenação. Então, se ele deixar os ovos na água, o ovo vai gorar, não vai viver com baixa oxigenação. Ele nas bolhas feitas pelo beta, essas bolhas são ricas em oxigênio. Então, isso garante com que os ovos fiquem sempre oxigenados. Então, quando estoura a bolha, ele pega e coloca numa outra. Que aí isso mantém os ovos sempre oxigenados, então aumenta a possibilidade de ovos não gorarem, os ovos vingarem e nascerem no filhotinho. Os filhotinhos nascem, ainda não conseguem nadar, então ele fica tomando conta do ninho, e quando termina a desova, ele expulsa a fêmea ou bate na fêmea, que a fêmea vai tentar comer, ele não vai deixar. Ele cuida dos ovos, os filhotinhos nascem, ele fica tomando conta, porque se esse filhotinho chegar no fundo, a pressão mata os filhotinhos, ele não deixa, quando o filhote começa a cair, assim, a história de uma bolha começa a cair, ele pega e devolve, e ele fica o tempo todo nadando embaixo, justamente para oxigenar o ninho, até o momento em que os filhotes começam a ter nado livre. E aí, quando começa a ter nado livre, você já pode separar, porque aí o beta, de repente, se bobear, ele vai comer também. Ele vai acabar partindo para dentro dos filhotinhos. E aí, uma vez tendo os filhotinhos, a alimentação de filhote, que é da infusória, que são aquelas bactériazinhas, filhote de artêmia, e aí vai até tem o pessoal que dá gema de ovo cozido também, que os filhotinhos, se esfarela, os filhotinhos vão comer também, e aí trata de criar. Uma dica interessante que o livro dá, eu já vi criadores também fazendo, normalmente os criadores colocam aquela folha de amendoeira preparada para o aquário, já seca, higienizada, porque essa folha de amendoeira solta uma substância antibiótica na água. Então os criadores usam isso. Eu vi um criador falando isso com folha de goiabeira, tá? Mas o mais comum é folha de amendoeira. Tá? Esse livro fala da folha, que é a catapa, chama de catapa, que é o nome científico da amendoeira. E se você alguém que se aventurar a criar, você pode também. Eu sei que tem gente que me ouve aqui que é criador de beta. Se eu tiver falado alguma besteira ou quiser acrescentar, manda para mim, que a gente coloca aqui depois, tá? Se não me engano, o Alcides Augusto do canal Acaraguto cria beta também. Eu acho que o Jaime Monteiro também, e eu tenho mais ouvintes que criam beta também. Então, galera que estiver ouvindo aí, quiser acrescentar, corrigir, complementar, fiquem à vontade. Tá ok, gente? A pauta ficou grande, vamos terminar por aqui, mas acho que tá bastante completo, tá? Vamos para as considerações finais, então. Então, gente, por hoje é só isso tudo, né? Porque o programa aqui tá beirando os 40 minutos, né? Mas, cara, beta é uma parada fascinante. Cada coisa que eu descobria na pesquisa, eu ficava doido aqui. E aí só aumenta a vontade de ter beta de novo. Vou ter. Em algum momento eu vou ter. Quando eu tiver, eu compartilho com vocês, tá? Se tudo der certo, essas coisas que eu citei aqui, quando o podcast for pro YouTube, eu vou inserir de alguma forma nos vídeos. Eu vou, de qualquer forma, deixar os links aqui na descrição do episódio, para quem quiser ir atrás. Esse livro Beta Bible é muito interessante para quem tiver interesse. Existem outros livros de beta, como o Beta Handbook, como eu falei para vocês, do Robert Goldstein. Tem muita coisa, muita informação de beta por aí, muito interessante. Além disso, só avisos aqui, tá? Eu tinha falado que eu ia fazer episódio
de guppy, beta, cribensis e discos e encerrar a temporada. Talvez eu estenda um pouco mais, tá? Aí, desculpa aí para quem quer que eu termine logo, mas eu vou fazer de paulistinha também, que é um peixe muito relevante. Vai ser depois do de disco, tá? E tem umas curiosidades bacanas sobre o paulistinha. Devo fazer o de cascudo, porque cascudo é um dos bichos que mais sofre na mão do novato. E, inclusive na minha mão já sofreu muito cascudo. Eu acho legal e relevante falar sobre cascudo. Aí eu não sei se eu vou fazer de cascudo ou de peixe de fundo de modo geral. Provavelmente vai ser de cascudo, porque peixe de fundo fica muito amplo. E o pessoal está pedindo para fazer um episódio sobre alimentação. Eu ainda não sei, estou estudando. Eu cheguei a tocar rapidamente no assunto naquele de saúde do aquário. De repente eu faço alguma coisa de alimentação, sim, tá? Mas não sei se fica para agora ou para uma terceira temporada. Como eu tô com pouca pauta para terceira, de repente eu vou estender para essa aqui agora, porque eu não sei como é que vai ser. Talvez a terceira já saia direto em vídeo, não sei como é que vai ser, tá? Mas é isso, tá? Então a coisa não vai terminar em discos, vão ter mais outros 2 episódios, talvez 3, tá, gente? Obrigado mais uma vez por ter ouvido até aqui, pô, mais de 40 minutos, pô, você chegou até aqui, meu muito obrigado, que porra, um cara falando 40 minutos é brabo, né? Aí você pode botar em velocidade rápida e tal, cara, tá liberado. Obrigado aqui por acompanhar esse projeto. O projeto aqui ainda sem fins lucrativos. Quem sabe um dia ainda ganha dinheiro com isso, né? Mas por enquanto sem fins lucrativos. Eu faço porque eu gosto e faço porque eu quero mais pessoas curtindo esse hobby. Eu vejo muitas pessoas que não entram porque dá trabalho, porque tem medo, porque é difícil. Não é tão difícil assim. O aquarismo realmente é para todos. E é pena que aqui no Brasil ele não é tão desenvolvido como eu vejo no resto do mundo. Então é para isso que eu estou fazendo esse projeto aqui, para expandir o hobby. Quanto mais pessoas tiverem, mais legal, mais bacana fica, a gente para trocar ideia, a gente para conversar. De repente a gente precisa dar uma mudinha de planta, para você pegar um filhote de peixe. É para isso que eu estou fazendo isso também, tá, gente? Muito obrigado e até o próximo episódio.